Olá, aluninhos, tudo bem? Aqui é a professora Mariane. Nós vamos falar nessa aula sobre radiciação, que é o oposto da operação que nós vimos anteriormente, que é a potenciação. Então, radiciação é tirar a raiz de números, tá? A gente lembra já de radiciação do conjunto dos números naturais, que, por exemplo, raiz quadrada de 4. A gente pensa que número vezes ele mesmo é igual a 4. Esse é o 2. Qual é a explicação? Pois 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é igual a 4. Porém, agora a gente vai expandir um pouco o nosso conhecimento de raízes, porque agora no conjunto dos números inteiros, nós estamos incluindo os números negativos. Então, a grande novidade aqui dessa aula é como que a gente pode tirar raiz de número negativo. Então, vamos lá. Se eu tiver raiz quadrada de menos 4, muitas vezes a gente pensa, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Vamos ver aqui no cantinho. Que número vezes ele mesmo é igual a menos 4? Vamos fazer, então, menos 2, porque o 2 já está feito aqui. Se nós fizermos menos 2 elevado ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. Toma cuidado, porque se eu vou fazer menos 2 elevado ao quadrado, tanto o menos quanto o número 2 estão elevados ao quadrado. Então, o meu carimbo aqui é o menos 2, a gente carimba duas vezes. Lembra que em potenciação eu costumo falar para vocês, a base, que é o numerinho de baixo, a gente trata como um carimbo e carimba o número de vezes igual ao número do expoente. Por exemplo, 3 elevado à quarta potência. O 3 é o meu carimbo e eu carimbo 4 vezes, pois esse é o número que está no expoente. Não pode esquecer que é tudo vezes, tá? Não é soma. Toma bastante cuidado com isso. Então, aqui, menos 2 ao quadrado vira uma multiplicação e a gente tem que usar a regra de sinal. Lembra que a regra de sinal fala menos com menos, mais. Ou a gente pode pensar também sinais iguais, mais. 2 vezes 2, 4. Opa, olha lá, ó. Então, se a gente estava procurando a raiz quadrada de menos 4, a gente estava procurando que número vezes ele mesmo é igual a menos 4. Menos 2 vezes menos 2 não é menos 4. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Então, eu não posso falar que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2, certo? Então, aqui, ó, não é menos 2. Qual é a explicação? Porque não é menos 2, pois menos 2 elevado ao quadrado é igual a mais 4 e não menos 4. Aí você pode perguntar assim, mas professora, e se eu colocar o meninhos para fora, o sinal de menos para fora? Se eu colocar o sinal de menos para fora, eu estou fazendo menos 2 vezes 2. Eu não estou fazendo um número vezes ele mesmo. Eu estaria multiplicando menos 2 com mais 2. E não pode, raiz quadrada é que número vezes ele mesmo. Eu não posso multiplicar dois números diferentes. Então, o que nós concluímos daqui? Logo, não existe raiz quadrada de menos 4. Então, como que nós escreveríamos isso aqui no Matematiquês? Esse ezinho ao contrário aqui é não existe. Não existe raiz quadrada de menos 4. Isso nós estamos falando do conjunto dos números inteiros. E isso vai se expandir até o conjunto dos números reais, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, tá bom? Reais também. Vamos expandir um pouquinho agora para outras raízes com índices maiores. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, raiz quadrada, o índice é 2. Que número vezes ele mesmo? Uma raiz quarta,
Por exemplo, esse numerinho que está aqui em cima é o 4, a gente chama de índice. Se eu colocasse qual é a raiz quarta de 16, que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, ou seja, 4 fatores multiplicados dá 16. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, vezes 2. Outro 2 vezes 2 é 4. Ficaria aqui, então, 4 vezes 4, que é 16. Opa, então 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, aqui, a resposta da raiz quarta de 16 é igual a 2. Pois 2 elevado à quarta potência, lembra que a operação inversa, é igual a 16. Pensa na operação inversa. Raiz quarta de 16. Qual o número que elevado à quarta é igual a 16? Isso é o 2. Agora, qual é a raiz quarta de menos 16? É menos 2? Não. Pensa aqui na regra de sinal, ó, só o sinal. Vou fazer 4 vezes o sinal. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Aí já deu aqui, ó, mais com mais, mais. Então, se eu fizer um número negativo multiplicado em 4 fatores, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 4. Aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Aqui, mais 4 vezes mais 4, mais com mais 4 vezes 4, 16. Então, toda vez que eu tiver uma raiz com índice par, eu preciso ver que número elevado a um expoente par também. Quando o meu índice é 2, eu vejo que número aqui é 2. Ó, quando a gente não coloca, é raiz quadrada. Então, eu penso que número elevado a esse expoente é igual a 4. Um número elevado a um expoente par, seja 2 ou 4, igual está aqui embaixo, sempre que eu tenho parzinho de números negativos, negativo com negativo vira um positivo. Então, toda vez que um número é elevado a expoente par, vou anotar aqui, ó, número elevado a expoente par. Esse número pode ser positivo ou negativo, tanto faz. O resultado é sempre um número positivo. Se eu pego um número negativo e elevo ao quadrado, ele vira positivo, igual menos 2 ao quadrado. Se eu pego um número negativo e elevo à quarta potência, igual eu fiz aqui, dá um número positivo. Então, essa conclusão é geral, porque se é um número positivo elevado ao quadrado à quarta, já dá positivo. Por que eu estou falando ou frisando isso? Porque aqui, então, raiz quarta de menos 16, eu não consigo pegar um número e elevar à quarta potência para dar um negativo. Então, não existe, tá? Até agora, até o conjunto que a gente está aprendendo. Conclusão geral. Quando a minha raiz tem um índice par, ela só existe, ela só tem resultado se o número que está dentro da raiz for positivo. Então, não existe raiz de índice par de número negativo. Não existe raiz de índice par de número negativo. Isso serve para raízes também de índices maiores, sendo par. Pode ser, então, índice 6, índice 8 e assim por diante. Agora, e no caso de índices ímpares? Vamos ver aqui, ó. Qual é a raiz cúbica de menos 8? Eu vou pensar que número elevado ao cubo é igual a menos 8. Vamos fazer aqui no cantinho.
Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso é menos 2 elevado ao cubo. Vamos fazer por partes. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Vezes menos 2. Mais com menos, menos 2 vezes 4, 8. Olha lá, menos 8. Então, a gente pode falar que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Qual é a explicação? Pois menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Pessoal, não precisa colocar essa segunda parte, pois quando vocês estiverem resolvendo um exercício. Mas agora eu sempre coloco para vocês terem consciência da explicação, do porquê esse é o resultado da raiz, tá bom? Então, existe raiz de número negativo desde que o índice seja ímpar. Se o índice for par, não existe. Lembrando isso porque nós estamos falando do conjunto dos números inteiros, tá? Pessoal, aqui eu coloquei um resuminho bastante importante do que a gente discutiu e aprendeu na aula de hoje. Quando a gente está falando de números inteiros, conjunto dos números inteiros, não existe raiz quadrada de um número negativo quando a gente fala desse conjunto. Porém, no conjunto dos inteiros existe raiz cúbica de um número negativo. Então, não existe raiz quadrada, mas quando eu falo de raiz cúbica, existe. Esse resuminho é bastante importante.